de uma forma alternativa hoje, vamos dizer assim. Olá, esse é Aham. mais um Nefroclínica com Vinda invertido. Tem aqui comigo o doutor Estevão Vale, grande amigo, meu contemporâneo de faculdade e que vem fazendo um belíssimo trabalho de empreendedorismo e tratando a medicina como eu acho que ela deve ser tratada, baseada em valor, valorizando o paciente, valorizando a multiprofissionalidade. Acho que é algo que vocês têm feito de forma brilhante. Então, eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista, para quem não me conhece, sou diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Estevão, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela paciência, e eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu background, de onde você veio e o que você faz hoje na Mais 60 como médico. Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu sou aqui de Belo Horizonte, né? Estudei aqui na UFMG e depois fiz residência de clínica médica no Hospital das Clínicas. E é curioso que na faculdade de medicina e também na residência de clínica médica eu não fiz nenhuma disciplina de geriatria. Então, assim, eu nunca estudei especificamente os problemas geriátricos, nem na faculdade, nem na residência de clínica médica. E eu acabei no meio do ano e fiquei 6 meses trabalhando, trabalhei muito com home care, com pacientes graves em casa, e eu vi que faltava um ferramental, assim, faltava uma série de instrumentos para lidar com os pacientes mais velhos, mais frágeis, e que eu precisava de resgatar isso. Então, eu decidi fazer uma outra residência, que é a residência de geriatria. E aí eu encontrei uma nova perspectiva, que é a perspectiva de lidar com o indivíduo mais velho, mais frágil, muitas vezes próximo da morte, que exige uma mudança de mindset completa da maneira como a gente exerce a clínica. Como é que usualmente a gente vê o exercício da clínica? Eu tenho lá o diagnóstico de DPOC, então eu pego o guideline de DPOC, eu aplico no paciente e isso me dá o melhor resultado possível. Agora, como que eu vou fazer isso no paciente que tem 90 anos, tem DPOC, tem doença de Alzheimer, tem doença renal, tem fibrilação atrial e não tem uma família que dá apoio suficiente? Se eu for pegar um guideline para cada um desses problemas, eu posso até matar o paciente. Então, é preciso uma revisão do conceito e do propósito do que a medicina tem que oferecer para esse perfil de paciente. Da mesma maneira, né, a gente precisa de um trabalho que vai além do trabalho do médico. Né? A gente precisa, na verdade, de um time. E foi isso que eu aprendi com os meus sócios, que são nefrologistas também. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha relação com os meus dois sócios, que vieram da nefrologia, que eu transformei em geriatras. Então, eu consegui também essa invertida também dentro da minha sociedade. Né? Mas, na verdade, a gente costuma dizer que a nefrologia ela tem muita similaridade com a geriatria nesse aspecto da multidisciplinariedade. Então, assim, quando você pega um paciente em diálise, né, o médico ele é o capitão do time, vamos assim dizer, mas se não tiver uma boa equipe de enfermagem, não adianta nada. Né? Assim, os processos vão se desgringolando. Se eu não tiver uma boa atuação da nutrição, do serviço social, da psicologia, muitas vezes todo o trabalho do médico ele é perdido. Então a gente traz um pouco da nefrologia também para a geriatria na atuação da atenção primária. Então a atenção primária do idoso, ela tem que ter um médico, um enfermeiro dedicados e também um trabalho de uma equipe que seja integrada. É por isso que a Mais 60 tem tido esses resultados, que na verdade emulam os resultados que a gente vê em outras condições crônicas, como na nefrologia, também como na gestão de doenças neurodegenerativas e assim por diante. Então, o trabalho em equipe, o foco é resultado e também, né, a visão de que a gente tem que entregar a melhor experiência possível para o paciente é que vão dando a consistência para a gente fazer a entrega nesse perfil populacional. Eu acho que você comentou bem, Estevão. Ontem eu fiz uma live com o Fernando Lucas, que é um dos sócios, diretor médico, está até nos acompanhando agora. A gente ontem lançou um canal de educação continuada para profissionais de saúde, a Nefro Academy, e na verdade a gente falou, olha,
A nefrologia é a filha ditosa da clínica médica. E eu acho que a geriatria, de uma certa maneira, é quase que uma irmã gêmea nesse sentido. É, exercer a clínica médica na acepção da palavra, eu acho fundamental para um bom nefrologista, para um bom geriatra, quiçá para qualquer profissional clínico de modo geral. Afinal de contas, a gente não trata de um idoso ou não trata de um par de rins. A gente trata de uma pessoa, do João, da Maria, que tem seus valores, suas preferências, seus desejos, suas vontades e tudo mais. Eu queria, a partir disso, que você conceituasse para o pessoal, porque você já citou uma coisa que cada vez tem sido mais comentada na literatura científica, que é o famoso frailty, né? Que é essa fragilidade. E quando se fala em geriatria, dá uma percepção só de idade, né? Acima de tantos anos. Eu queria que você explicasse um pouquinho, principalmente para o leigo, quem precisa de um geriatra? Quem realmente se beneficia de um geriatra? Sim. O que a gente vê é que a idade é um marcador ruim, né, de saúde da pessoa. Então, assim, eu posso ter um indivíduo de 80 anos jogando peteca no Minas e posso ter um indivíduo de 60 e poucos que está acamado, totalmente dependente, como, né, recebendo alimentação por gastrostomia. Né? A idade por si só ela é insuficiente para a gente determinar, por exemplo, se o indivíduo vai para diálise ou não. A gente precisa trazer esse conceito da fragilidade, que tem muito a ver com a fragilidade biológica. Então, o indivíduo ele perde força, ele perde velocidade, ele perde destreza. Tem a ver com a questão psíquica. Então, ele vai perdendo independência, ele vai perdendo cognição, ele vai ficando frágil do ponto de vista psíquico para as escolhas e para as decisões dele. Existe também a fragilidade social. É um indivíduo que mora sozinho, é um indivíduo que perdeu a mulher, é um indivíduo que os filhos moram longe. Então, existe uma maneira de ver a fragilidade, o conceito mais difundido é a fragilidade biológica, né? Então, a gente tem marcadores como a força de preensão palmar ou velocidade da marcha, mas eu acho mais pertinente a gente entender a fragilidade e o processo de envelhecimento. Ele vai aumentando não só a fragilidade biológica, mas ele aumenta a fragilidade psíquica e ele aumenta a fragilidade social. Então, à medida que a pessoa envelhece, né, ela vai perdendo, né, um pouco da performance cognitiva, né, e psíquica, e também vai tendo dificuldades sociais. Né? Todos nós enfrentaremos essas dificuldades. Então, a saúde tem muito mais a ver, né, com a capacidade, né, e a possibilidade do indivíduo lidar com os desafios que vão se impondo na vida dele, do que propriamente com a ausência de doença, ou com algum marcador clínico ou cronológico como a idade. Vocês trabalham, eu vejo o projeto Mais 60, uma grande similaridade com o projeto da Nefroclínicas. Nessa proposta de entrega de valor, de trabalhar, de valorizar realmente o trabalho da nutricionista, do psicólogo, da assistente social, da enfermeira, efetivamente entregando algo que ofereça resultados palpáveis e não simplesmente uma melhora laboratorial, que não deixa de ser importante em vários cenários, mas definitivamente eu falo que o paciente ele quer duas coisas na vida, ele quer viver mais e viver melhor. E às vezes a gente esquece isso e acaba caminhando para uma série de iatrogenias, de lesões que são consequências não intencionais de querer fazer bem, mas que em última análise é algo que vem, eu acho que desde a nossa raiz, né, da nossa formação, de ser muito trabalhar com aquela coisa da medicação. A partir disso, eu queria primeiro que você me falasse o seguinte: a gente tem um parceiro em comum, que é a Unimed BH, e a gente faz um trabalho realmente de tomar conta do paciente como um todo, seja ele um nefropata, seja ele um paciente idoso frágil. Existe uma interseção, a gente tem muitos pacientes em comum. O que fazer para melhorar esse cuidado de forma pragmática, Estevam? Assim, como trazer o paciente, tomar conta efetivamente dele, fazer isso virar algo realmente que mude o desfecho de menos internação, menos complicações, menos diálise e por aí vai. Se a gente conseguir responder essa pergunta, a gente fica bilionário, né, Zé Neto? O fato é o seguinte, né, assim, não tem como você exercer saúde da mesma maneira como você exercia 50 anos atrás. Quer dizer, 50 anos atrás era assim: o indivíduo tinha uma condição aguda, ele ia ter o médico prescrevia um tratamento, né, o paciente adotava o tratamento,
ele morria com 65 anos, né? Hoje em dia, são poucas condições que a gente consegue curar. A maior parte dos problemas de saúde tem a ver com condições crônicas, condições persistentes, condições que as pessoas vão ter sintomas durante um longo tempo na vida. Então, eu não vou conseguir mais compartimentalizar, eu não consigo ter um médico aqui, uma nutricionista ali, um especialista ali. Eu preciso de tentar integrar o que está desintegrado, né? E se existe uma proposta às vezes dos hospitais, né, que querem tratar tudo, né, eles não vão tratar nada particularmente bem. Na verdade, nós vamos ter que tentar desintegrar essas situações que estão super integradas, né? Com essa situação do Covid agora, por exemplo, talvez haja uma mudança dramática aí, que a nossa vida até então era muito hospitalocêntrica, né? Então, tudo que acontecia com a pessoa, ela corria para o hospital, né? Com os hospitais virando um local propício para contágio, né? As pessoas estão com esse receio, né? que deveriam ter há mais tempo, inclusive. Então, acho que cada vez mais, né, soluções ambulatoriais, soluções com tecnologia embarcada, soluções que facilitem o acesso para as pessoas, vão ser as soluções mais exitosas, né, porque elas estão muito focadas nesse cuidado continuado, né? Então, não é um procedimento que é executado, não é uma situação aguda que é resolvida e o vínculo se encerra. São situações são serviços de cuidado continuado, acesso facilitado, foco em resultado. Então, são soluções até mais baratas para o sistema, porque não dá para a gente continuar, né, utilizando a tecnologia pura, sem esse contato humanizado, sem esse acesso, e sem também descuidar das questões do dado, da informação, da tecnologia trazendo uma verdadeira mudança no jeito de cuidar. Então, eu acho que o que a gente está enxergando, né, o que a gente está vendo, é que essas soluções focadas em valor, né, vão ser as soluções realmente que vão permanecer, porque elas acabam beneficiando a sociedade como um todo. Você tocou num ponto que me remeteu aqui a algo que está acontecendo nessa pandemia, lá na Nefroclínicas, que foi o advento da teleconsulta. A gente tem atingido de uma forma mais efetiva, não só com o médico, mas com todo o corpo de multiprofissionais, os pacientes eles têm se sentido muito cuidados, eles têm se sentido protegidos, que não foram esquecidos, que não foram relegados a um segundo plano. Vocês têm trabalhado com isso dentro da Mais 60 e qual que tem sido o feedback dos pacientes? Afinal de contas, eu acho que você contou bem. Tecnologia é meio, né? Ela não é fim. O fim realmente é esse valor para o paciente. Sim. Outro dia eu vi uma brincadeira, né? Assim, o que fez a sua organização desenvolver a tecnologia, né? Foi o time de desenvolvimento, né? Foi o CEO, né? Foi o budget que aumentou, nada, foi a Covid, né? A Covid deu uma oportunidade para a gente desenvolver um tanto de coisa nova. Então, o que antes era um tabu, né? A gente tinha receio, né? Hoje está virando uma coisa corriqueira, trivial, e que tem sido elogiada por muitos pacientes, né? Então, a gente vê situações, às vezes, dos indivíduos com dificuldade de se locomover, né? E às vezes tem dificuldade de sair de casa. Então, muitas vezes a gente abre uma janela, né, e consegue enxergar dentro da casa do indivíduo, já consegue enxergar, né, várias relações que estão acontecendo ali no momento do atendimento. Então, a teleconsulta ela vira uma ferramenta importante. Eu acho que a teleconsulta ela vai ser boa para as equipes de saúde que são boas, né, porque ela fornece mais uma oportunidade para a gente cuidar. E é lógico que a gente tem algumas barreiras, por exemplo, no público geriátrico, né, a gente tem um índice de analfabetismo digital importante. Então, boa parte dos pacientes ainda não conseguem utilizar as ferramentas de videoconsulta, ou de Skype, ou de Zoom, né? Então, existe uma limitação ainda, né? A gente tem limitação até para começar uma live, né? Então, às vezes, para conectar com a internet do paciente, às vezes ainda é complicado. E outra que a gente não pode esquecer que a gente tem uma parcela da população pobre, né? Eles não têm plano 4G, eles não têm internet banda larga em casa, né? Eles têm um plano pré-pago de telefonia ainda.
né, com muitas restrições. Então, daqui a pouco, a gente vai ver mesmo, né, que aqueles serviços, né, que se apoiam, né, em bons protocolos, que se apoiam em equipes realmente especializadas, né, eu acho que o trabalho deles vai ser muito potencializado pela telesaúde, porque a gente vai ter um alcance que vai além da fronteira geográfica e além da presença do paciente na tua frente. Show de bola. Steve, eu queria mudar um pouquinho o rumo da prosa agora. Acho que a gente contextualizou bem essa relação íntima entre nefrologia e geriatria. E eu queria falar a respeito do rim do idoso. E eu queria que você pontuasse para o pessoal qual que é a diferença de um envelhecimento natural, e aí eu não posso estar falando do rim, mas é o nosso mote aqui agora, daquela doença renal crônica propriamente dita. E explico melhor para quem está nos escutando, tem muitos leigos aqui, e essa live é feita para eles. Simplesmente rotular uma pessoa porque ela tem um clearance de creatinina, que é o funcionamento renal menor do que um determinado número, isso é positivo? Como é que você vê essa situação? Existe uma discordância, acho que até tem melhorado na literatura, mas como é que você vê isso na sua prática clínica? Infelizmente, né, depois dos 40 anos, todos nós vamos perdendo função, né? Então, o nosso músculo fica diferente, o nosso pulmão ele fica diferente. Então, com o rim também não seria diferente, né? Então, a partir dos 40 anos, a gente vai perdendo função renal mesmo. Agora, o fato de haver uma redução na performance não significa que o indivíduo fique sintomático, que o indivíduo sofra, que o indivíduo tenha desconforto, que o indivíduo, né, vá perdendo qualidade de vida, né? A gente tem várias fórmulas matemáticas aí para tentar estimar, né, qual é a função desse indivíduo a partir da creatinina, por exemplo, né? Mas a gente sabe que todas essas fórmulas têm suas limitações, né? Elas não podem ser tomadas ao pé da letra. E eu acho que é o que você comentou no início, né? Assim, a gente tem que começar a ver o panorama de uma maneira mais ampliada. Então a creatinina ela vai ser um dado, né? A função renal ela é um dado, ela é um elemento que compõe, né, uma situação do indivíduo que é mais abrangente. A outra questão importante é que, à medida que a pessoa envelhece, ela tem mais chance de ter doenças como hipertensão. Aqui na clínica, a gente tem 65% das pessoas da clínica são hipertensas. A gente vê maior prevalência do diabetes. Aqui na clínica, a gente tem 20% dos pacientes com diabetes. A gente tem, né, a aterosclerose sistêmica, né, então as vasculopatias, de modo que aumenta o risco também desse indivíduo sofrer com alguma doença renal. E, por fim, ainda tem uma questão relevante, né, que junta com a perda da função, da performance renal, as doenças que levam à lesão renal. A gente tem também alguns medicamentos, né, que podem precipitar, né, doenças renais, e a iatrogenia, principalmente dos anti-inflamatórios, né, ela não é infrequente nos mais velhos. Então a gente junta, né, uma pessoa que está com a função, né, em declínio, em que se juntam doenças crônicas que podem, né, acometer o rim, e também a chance de medicamentos e de situações como exames contrastados que podem juntas levar a uma lesão renal e aí sim levar a um problema de saúde para a pessoa idosa, né? E é um desafio porque a gente vê que pessoas, né, muito longevas, né, podem levar, né, funções renais ali limítrofes, né, e que assustariam, né, numa pessoa jovem, mas a pessoa está vivendo a vida dela ali com aquela função. Da mesma maneira como ela não tem um joelho, né, que funciona como da pessoa jovem, né, que tem algum grau de osteoartrite, que já limita ela para caminhar e para, né, ela não corre mais, caminha lentamente, mas ela pode levar uma vida ali feliz. Então, mais do que, né, ser matemático, ou querer ser muito cartesiano ali na delimitação de uma doença ou não, é tentar enxergar um panorama mais amplo do ponto de vista funcional, né? Então, assim, como é que aquela fisiologia renal nessa pessoa interfere no dia a dia dela. Eu acho que essa que é a perspectiva que a gente tem que ter.
Eu não sei se você tem essa experiência, eu recebo com frequência, porque isso parece algo pequeno, bizantino, mas não é infrequente chegarem idosos que foram rotulados como tendo algum tipo de disfunção renal maior. Aí tem 30% de funcionamento renal. É colocado numa dieta habitualmente muito restritiva, que é altamente questionável. Muitas das vezes aquilo vai tirar a qualidade de vida, vai levar para a fragilidade, que a gente já falou um pouco, esse cara vai desnutrir, vai piorar a qualidade de vida como um todo e muito em função disso que você acabou de falar, de tratar um número. Até porque, se a gente for considerar que a doença renal crônica ela vai dar sintomas de forma muito tardia, é muito diferente eu pegar uma pessoa com 40, 50, 60 anos de pegar, às vezes, um senhor com 90 e que tem 30% de funcionamento renal. Talvez faça muito mais sentido pensar em qualidade para ele, não que para o mais jovem a gente não tem que pensar em qualidade, mas do que fica querendo fazer algum tipo de medida heróica e fazendo grandes restrições numa pessoa que tem ali uma perspectiva muito menor. Você recebe isso com frequência, Estevão? E como é que você vê essa questão especificamente da proteína, da importância da proteína, do consumo de proteína no idoso? Essas situações são muito frequentes, né? Então, assim, às vezes chega um paciente de 80, 85, até 90 anos, né? Com o pedido da colonoscopia para fazer rastreamento, né, de câncer. A gente vê indivíduos, né, já com doenças muito avançadas, né, fazendo prevenção primária, né, com aspirina, né, com simvastatina, coisa que não muda em absolutamente nada, né, a perspectiva do indivíduo tem uma expectativa de vida curta, né. Então, há uma série de intervenções de rótulos diagnósticos, né, que não ajudam em nada, né, no dia a dia da pessoa, né, e só trazem mais uma preocupação que, na verdade, é menor frente a certos problemas que acontecem. Então, a gente, né, principalmente nos pacientes mais frágeis, né, a gente muda, né, o olhar para pensar mais na qualidade de vida, no bem-estar e até, por que não, para simplificar a vida dessa pessoa, né, para tornar a vida dessa pessoa mais simples, do que agregar mais problemas, né, problemas que não interferem tanto assim no dia a dia, né. E essa é uma discussão sobre a questão da alimentação, né, que às vezes chega a ser cruel, né, porque a pessoa ela comeu de um jeito, né, na vida dela, né, até os 80, 85 anos, e aí vem um profissional que fala assim, não, você tem que mudar tudo, né, você tem que restringir tudo, né, e às vezes com um terrorismo, né, dietético, um terrorismo de condutas, não consegue ter a flexibilidade de ver o indivíduo que está na frente ali, né. E a dieta com pouca proteína, eu acho que é uma realidade muito frequente no nosso meio, né? E a gente precisa de ensinar mais os nossos pacientes, principalmente aqueles que estão com sarcopenia, aqueles com grau de fragilidade maior, da importância de uma dieta com a quantidade adequada de proteína. Eu acho que essa é uma das medidas mais simples e efetivas que a gente tem, que ainda tem muitos conceitos inadequados. Quando chega o paciente com doença renal, parece que é uma coisa, até um pecado, né? Você receitar proteína para ele, como se isso não interferisse em outras questões fisiológicas da pessoa. Então, a gente acaba tendo que quebrar uma série de mitos, né? Porque é um indivíduo que vai exigir, né, dentro da peculiaridade dele, né, vai exigir uma visão que seja flexível e, ao mesmo tempo, baseada em evidência, né? Quer dizer, eu querer prescrever rastreamento de câncer para um paciente de 85 anos, né, assim, baseado em quê, né? Onde que a pessoa encontra benefício nessa faixa etária, né? Então, ao mesmo tempo que a gente luta para trazer o tratamento de uma série de coisas para essas pessoas, então, assim, a dieta pobre em proteína é um problema super frequente, né? E a gente tem que evitar a heterogeneia, que não vai melhorar em nada a vida dessas pessoas. Eu costumo dizer, Estevão, que há uma confusão muito grande. É mais ou menos você pensar que a atividade física é o problema de uma pessoa que tem uma doença cardíaca muito grave.
Não, essa pessoa não pode fazer uma atividade física mais intensa, não é porque a atividade física leva ao problema cardíaco. É porque o coração estando muito ruim, às vezes ele não dá conta. Então, a restrição de proteína, quando necessária, ela é num subgrupo muito pequeno e muito provavelmente como ponte. É aquele paciente que você está tentando postergar, às vezes, o início de uma diálise, mas que, de uma certa maneira, vai vir de uma forma quase que inexorável, e você quer prepará-lo melhor para aquele momento ali, você precisa de um tempinho para conseguir um acesso, alguma coisa, definir com a família, preparar até psiquicamente essa pessoa para esse novo momento de vida. Aproveitando essa questão da fragilidade, eu queria que você falasse um pouco a respeito de outras vertentes de tratamento conservador. Como é que vocês enxergam, por exemplo, atividade física de força? O que vocês fazem com essa turma? Qual que é o tipo de estímulo que vocês fazem? É possível um idoso trabalhar musculação, pilates, o que quer que seja, e ter benefícios reais com isso? E ainda nessa questão da fragilidade, você vê algum sentido medicamentoso, principalmente hormonal, de reposição, por exemplo, de testosterona em homens, principalmente, para melhora dessa fragilidade? Qual que é a sua experiência e o que vocês fazem aí na Mais 60? Sim, eu acho que o principal mesmo é a conjugação, né, da atividade física com a alimentação, para tratamento da fragilidade, né, biológica, vamos assim dizer. Lembrando que a atividade física, eu tenho atividade física de alongamento, atividade física de fortalecimento, e eu tenho atividade física voltada para a melhora do equilíbrio. Eu acho que cada uma delas tem um componente importante aqui na prevenção e no tratamento da fragilidade. Principalmente as atividades de fortalecimento. Assim, a atividade de fortalecimento é outra situação, né? A gente prescrever musculação para um velhinho frágil, né? Parece assim, mas eu vou, né, quebrar, né, essa velhinha, esse velhinho. Ao contrário. Eu preciso de ter, né, cargas adequadas para aquela pessoa, mas essa carga ela tem que ser progredida mesmo. É só esse estímulo para o músculo que vai fazer conseguir vencer a dinapenia e a sarcopenia desse indivíduo. Né? A outra é uma dieta, né, com a quantidade adequada de proteínas. Eu diria que são poucas as situações em que o tratamento hormonal vai ter lugar mesmo. Acaba que a testosterona para os homens ela pode ter outros inconvenientes e a gente é econômico, sabe, para prescrever como medida dos indivíduos que estão com algum tipo de fragilidade. Show de bola. Estevão, eu vou aproveitar a pergunta aqui, na verdade um comentário da Michele Ostalas. Michele é nefrologista, trabalha com a gente lá na Nefroclínicas, já até participou de um Nefroclínicas Convida aqui comigo. Ela está assim, como convencer alguns colegas a desprescrever algumas medicações? Há ainda muita resistência. Eu acho que você já deu 2 exemplos aí que são cabais, que é o uso da aspirina e da estatina, né, para quem não está acostumado, o AS infantil, o melhoral, ou a simvastatina, a atorvastatina, porque as pessoas ainda continuam achando que é só um ASzinho, e já tem trabalhos mostrando que existe o outro lado da moeda, por exemplo, o sangramento, e muitos colegas ainda tratando o colesterol, tratando o número, esquecendo que, na realidade, ninguém morre de colesterol. As pessoas têm um risco cardiovascular e existe um preço que se paga com qualquer tipo de conduta. A medicação não é diferente. Queria que você falasse um pouquinho disso, a respeito dessa polifarmácia do idoso. Quando a gente chega a bordo de uma família, né, e fala assim, não, nós vamos tirar a sua estatina, a sua simvastatina, eu falo assim, doutor, mas eu vou infartar sem a simvastatina, né? Então, eu acho que esse conceito não é só do leigo, não. Acho que tem muito médico, né, que acha que a simvastatina é o que mantém pérvia, né, a coronária da pessoa, né, que faz um fluxo pujante ali da coronária, né. Na verdade, a gente, né, eu digo que o geriatra ele consegue ter sucesso quando chega um paciente idoso péssimo no consultório dele, né, aí ele tira 5 remédios e o paciente começa a melhorar, né. Então, uma série de efeitos colaterais, né, que estavam acontecendo em virtude da prescrição, a gente chama de polifarmácia 5 ou mais medicamentos, mas não é incomum a gente ter 10, 12 medicamentos sendo prescritos para uma pessoa mais velha.
Se você for ser minimamente rigoroso, né, assim, a gente não tem a mínima evidência de que essas coisas funcionem acima de 80 anos. A gente tem recentemente alguns trabalhos, por exemplo, para hipertensão arterial, né, que deram algum norte para a gente de como a gente deve conduzir. Mas na maior parte das situações, se a gente pegar coisas corriqueiras como osteoporose, né, como rastreamento de câncer, ou mesmo do diabetes, né, a gente tem muitas restrições no que a ciência consegue normatizar para essa população mais frágil. Eu acho que a gente tem que, para desprescrever, né, a gente tem um trabalho, né, com os pacientes primeiro, né, de trazer para eles que a simplicidade e a busca de qualidade de vida, né, ela tem que ser uma prioridade, que a desprescrição ela tem que ser feita com cautela, com cuidado, que a gente não precisa fazer nada brusco, né, e a gente precisa cada vez mais ter esses encontros, né, com os especialistas, para a gente ponderar daquilo que é relevante mesmo para uma pessoa, principalmente para uma pessoa mais frágil, daquilo que tem que ser diminuído, daquilo que tem que ser retirado. Isso sem falar dos medicamentos que são claramente deletérios, né? Então a gente tem consensos, né, um deles chama critérios de Beers, de lista de medicamentos sabidamente inapropriados. Então esses medicamentos, eles fazem mal, né, e eles ainda são amplamente prescritos. Alguns exemplos mais comuns são, por exemplo, os benzodiazepínicos, né, os sedativos, alguns antidepressivos, né, os diazepam, clonazepam, alprazolam, diazepam, Rivotril, bromazepam, né, Frontal, alguns antidepressivos com ação anticolinérgica, né, como a amitriptilina, amitril, triptanol, e também os anti-inflamatórios, né, que nesse aí a gente comunga o receio e a dificuldade, porque ele é vendido sem prescrição, às vezes o sujeito fala assim, mas sempre usei para gota, nunca tive problema, né, até ele sangrar o estômago, até falir o rim, né? Então, a gente só vê isso mais tarde mesmo, e às vezes dramaticamente. Eu vou te falar que, sim, o seu discurso, se você troca a palavra geriatria por nefrologia, cabe como uma luva, porque não é infrequente nós recebermos pacientes tomando 10, 15 tipos de medicamentos e muitas das vezes nem a família sabe o porquê. Porque existe uma tendência natural de se prescrever porque ele foi no pronto-socorro e recebeu alguma coisa, foi em um médico uma vez e prescreveu alguma coisa, e ninguém tira. E é impressionante, a mesma percepção que você acabou de falar, eu tenho. Eu falo que eu mudei radicalmente minha forma de ver medicina e esse foi um dos motes para criar a Nefroclínica junto com essa turma que está conosco. Foram duas coisas, Estevão. Como que a alimentação é capaz de melhorar a pessoa e como que a desprescrição é capaz de melhorar a pessoa. Inclusive, melhoras aí no caso do viés nefrológico da função renal. E às vezes você não sabe muito bem o porquê. Você tira lá 3, 4 remédios e a pessoa simplesmente melhora. E isso não está em guideline, né? Isso ali não está escrito, faça isso ou faça aquilo. E eu queria abordar com você agora um conceito que é um negócio que eu gosto, eu estudo muito, que é o overdiagnosis. Então, o que é o overdiagnosis, para quem nunca ouviu falar nisso? É um diagnóstico teoricamente correto, mas que por vezes ele é fútil e que pode ser perigoso, porque ele pode levar a um tratamento desnecessário. Quando que acontece isso? Por exemplo, quando você começa a rastrear sem sintomas. Então, a hora que eu rastreio a hipertensão, rastreio o diabetes, rastreio o câncer de próstata, de intestino e tal, óbvio que em algumas situações isso é válido, mas há uma tendência de se normatizar isso como sendo algo a ser feito para toda a população. Eu não aguento mais mês com cor para fazer algum tipo de rastreamento. E já está tendo competição de cor, né? É impressionante, é um arco-íris de rastreamentos. E que por vezes são, eu acho que não estou nem falando aqui que não se presta para nada, mas populações como as nossas, do renal crônico principalmente, né, e do idoso, são populações vulneráveis, onde o trade-off, né, a balança entre prós e contras, não tem tanta margem. Então, muitas das vezes você vai fazer um rastreamento com uma colonoscopia que tem muito valor em determinada pessoa,
mas num idoso ou num renal crônico isso é fútil. Como é que você vê isso no seu dia a dia, Estevam? Assim, a gente lida demais, né, com sobrediagnóstico e com futilidade diagnóstica, né, assim, isso é extremamente frequente. Eu acho que tem um aspecto que a gente começou falando aqui, né, porque a gente está falando de serviços que se propõem a um cuidado longitudinal, né, o segmento da pessoa, né, por longo tempo e a prioridade por qualidade de vida, ou seja, isso tem muito a ver com conhecer a pessoa, a família, o contexto dela, né, e que muito do sobrediagnóstico tem a ver com pressa, né? Então, assim, o indivíduo vai no especialista e o especialista não pode falhar, né? Então, assim, se eu vou no neurologista com cefaleia, ele não pode falhar no diagnóstico de um tumor né, cerebral, né? Então, ele acaba pedindo a ressonância, às vezes pedindo a ressonância e a tomografia, às vezes pedindo a ressonância e a angiorressonância, porque ele não pode falhar ali, né? E isso é uma medicina da falta de vínculo, né? Da falta de paciência, às vezes, para seguir a pessoa, né? Não, deixa eu te ver mais uma vez, né? Né? Vamos tentar esse tratamento, volta daqui a uma semana para ver se melhorou. Não havendo sinais de gravidade, não havendo sinais de complicação, deixa eu te conhecer melhor, deixa eu estudar melhor, deixa eu te ver em outro momento, para eu poder traçar um plano, né, que seja mais condizente com o que você faz. Então, como a gente está num contexto de saúde em que o indivíduo ele tem o cardiologista, o endocrinologista, o nefrologista, o psiquiatra, o geriatra, às vezes 2 geriatras, às vezes o geriatra e o clínico. Então, cada um tem curtos momentos com aquele indivíduo, né, e não tem a menor paciência, às vezes, para revê-lo 1, 2, 3 vezes, até tomar uma decisão que é absoluta, uma decisão de urgência, né? Então, se para indicar rastreamento, seja do que for, né, por que eu não posso entender essa pessoa, examiná-la mais uma vez, 2 vezes, até tomar uma decisão com mais paciência, né? Então, enquanto a gente tiver, né, uma medicina de fee for service, então assim, os hospitais vão ganhar pelo volume de exames, né? O médico vai ganhar, né, pela quantidade de pacientes que ele vê por hora, né? E não houver um privilégio realmente com um cuidado mais ampliado, né, a gente vai ver essas situações. Então a gente tem que mudar o campo que a gente está jogando, né? Nesse campo aí da medicina e do sistema de saúde atual, o que a gente vai ver é cada vez mais iatrogenia, e a pessoa fica diluída, né, nesse contexto. Eu vou te falar que, por um lado, eu acredito que a nossa geração ainda vai ver algo diferente do que está acontecendo. Eu acho que exemplos disso são a Mais 60 nefroclínicas, onde o mote mudou. O mote definitivamente não é volume, o mote é realmente valor e não de uma forma vazia, né? Na realidade, é algo medido, pontuado, com métricas para a gente estar melhorando, sem perder uma coisa que eu acho fundamental, que é a individualidade. Você comentou uma coisa, desde a época de faculdade, eu lembro de escutar que quem tem médico tem um, quem tem 2 tem meio, quem tem 3 não tem nenhum. E é algo que eu percebo na nefroclínicas, que é assumir o paciente como um todo e que eu tenho convicção que acontece também na Mais 60. Isso não significa que eu não tenha um tipo de paciente que eu vou falar assim, Estevam, estou te mandando um paciente porque ele é um idoso muito frágil, eu sei que você tem como melhorar ele de alguma maneira. Do mesmo jeito que você vai me mandar aquele paciente, ó, Neto, o paciente já está com uma disfunção muito grave, 20% de função renal, eu preciso que você prepare ele, por mais que você tenha colegas aí, o lastro todo que a gente tem na nefroclínica acaba sendo uma coisa com um viés mais para nefrologia. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é algo que meu avô era médico e ele era médico da família. Isso se perdeu em função dessa super, mega, ultra especialização. E eu também sou otimista como você, assim, eu acho que a gente vai ver cada vez mais exemplos de grupos, né, e de serviços, né, que vão prover, né, um serviço, né, um acompanhamento mais integral, mais longitudinal, porque essa é a única solução, né, que eu vejo, né? Isso vai ficar muito claro, né, para quem provê saúde, para quem busca, né, de sistemas de saúde que funcione, né? Então, eu acredito que cada vez mais a gente vai ver exemplos disso, né? E não é que a gente seja prepotente ao ponto de achar que nós vamos resolver tudo, né? Assim, a gente resolve boa parte, mas
Aí a gente começa a funcionar em rede, então a gente se conecta com parceiros que têm o mesmo propósito e a gente vai amplificando, né, a condução dos casos que a gente executa, né. Então, a Mais 60, ela começa a se conectar, por exemplo, com parceiros da oncologia, né? Então, eu tenho um serviço de oncologia que consiga me dar um suporte no momento que eu faço um diagnóstico. Ou o paciente que tem indicação de diálise, né? Que ele vá para um serviço que consiga fechar esse ciclo, né? E às vezes, transferir esse ciclo para um outro momento de cuidado. Então, a gente trazendo realmente essa proposta, né, de executar em rede, né, o valor para a pessoa, né, para a pessoa que está no centro ali. Aí é irrelevante quem é o ator principal, né, no palco. Assim, eu não vou disputar com o nefrologista da diálise, porque eu sei muito bem o meu papel, né, o meu papel ele se encerra aqui, e aí eu conduzo com muito amor e carinho para um outro protagonista, que vai conduzir o paciente para um outro momento de saúde dele. Então, essa interlocução, né, como não há competição, assim, mas eu estou perdendo meu paciente, né, perdi meu faturamento, né, agora, né, assim, outros virão, né, então a gente aprende a conviver com essa rede, cujo foco é a pessoa que está no centro. Na hora que você coloca o paciente como mote principal, o resultado vem, né, Estevão? Não precisa ficar fazendo continha de padaria. Eu vou te falar que definitivamente não precisa, e eu acho que a satisfação pessoal e do grupo acaba sendo muito maior. Eu vejo isso nitidamente acontecendo dentro da Nefroclínicas, as pessoas motivadas, trabalhando com aquele brilho no olho, que é algo que eu vinha meio desanimado, vendo a coisa se perder em função só do pessoal reclamando, né? Pô, mas tá pagando mal, pô, mas... Cara, também do jeito que a gente está trabalhando, eu não sei se a gente está merecendo ganhar muito mais do que isso, não. Então, na hora que você põe a pele em jogo e realmente fala assim, não, peraí, daqui que eu vou tomar conta de você, é muito diferente de me manda mais um, que com 5 minutinhos eu resolvo, né? Sim, sim. Deixa eu te perguntar um negócio. É interessante que, na verdade, todo esse discurso nosso, né, assim, a boa prática médica, né, já executa há muito tempo, né? Mas houve uma tendência aí do mercado, ou até mesmo das pessoas, né, de que a gente conseguiria atuar, né, muito individualizadamente ou muito isoladamente, né, e agora a gente tenta, de certa maneira, um resgate, né, da boa prática. Show de bola. Você tocou no assunto aí da diálise, eu queria a sua opinião. Eu tenho cerca de 1 ano e meio, então um pouquinho mais, uns 2 anos e pouco, que eu faço parte do Comitê de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Nefro. Eu não sabia disso não, né? Que alegria. Mas eu acabei entrando meio lá por acaso, sabe? Porque eu sobrou para você? Não, olha para você ver. Eu capitaneei a iniciativa Choosing Wisely dentro da brasileira. Para quem não sabe, o Choosing Wisely é uma iniciativa americana que chegou aqui no Brasil em 2015 e que sugere que as especialidades façam uma meia-culpa daquilo que elas estão teoricamente fazendo para mais. Então, as recomendações que a sociedade solta, habitualmente são 5, é algo do tipo evite ou não faça, e não algo que seja pró fazer algo. Então eu acabei entrando nisso e aprendi um bocado com a turma lá, até o conceito de paliação, que de uma certa maneira a gente remete muito à finitude e de fato a gente deveria estar paliando desde sempre, né? A hora que um moleque tem uma dor no joelho e você está fazendo um analgésico ou colocando um jeito, você está paliando. Trazer isso para não simplesmente para aquela coisa de finitude, eu acho muito importante. Mas no caso da finitude, que é bem frequente entre renais crônicos, principalmente quando idosos. A literatura, ela coloca que começar a diálise num paciente que tem uma perspectiva curta de vida, 6 meses, quiçá 1 ano, é algo minimamente questionável. Tem estudos observacionais que falam que não vai fazer muita diferença em termos de quantidade de vida. Como é que você vê isso na sua prática clínica? E porque eu acredito que você tenha situações onde você, não, esse aqui vale, esse aqui não vale, e as situações não são tão diferentes assim. Como é que você lida com essa decisão compartilhada? Sim. Eu lembrei aqui de um caso, né, de uma paciente que estava com uma hipertensão arterial refratária e o problema dela era a estenose, né, de artéria renal. Né?
E existe um debate na literatura, você me corrija se é errado, né? Se abrir a artéria, né, pode beneficiá-lo ou não, enfim, até onde a gente empurra o tratamento clínico, eu acho que tem muito a ver com o aprendizado de quem faz o procedimento, né? O fato é que né, eu fui o máximo conservador possível, né? Ela tem mais de 85 anos, e chegou um ponto em que ela estava, né, ela internou com edema agudo de pulmão, e aí a gente falou, olha, não tem jeito, tem que abrir, né, vamos arriscar. Arriscou e ela melhorou absurdamente, né, assim, ela voltou a uma vida normal, né, tá tomando agora 3 antipertensivos, né, ela tomava caminhão, né, de antipertensivo. Então a gente toma, ao mesmo tempo que a gente toma cuidado, né, e indicar erroneamente, né, a gente não pode perder de vista que pessoas mais velhas podem se beneficiar de tratamentos, às vezes, invasivos, porque elas ainda produzem, né? Elas ainda têm independência, elas ainda participam, elas ainda são úteis para a sociedade. Então, a gente não pode também ter a iatrogenia da omissão, né? de se omitir no paciente que tem o benefício. Agora, a gente precisa de aprender cada vez mais a identificar qual é o paciente frágil, né? Qual é o paciente cuja qualidade de vida está comprometida, que já depende de outras pessoas, que não consegue ter autonomia para decidir. Então, assim, nesses casos, é pouco provável que um tratamento invasivo, né, ele traga algum tipo de benefício. Assim, ele pode até aumentar a sobrevivência da pessoa, né, mas ele está trazendo um tormento para a vida dele e para os familiares, né? Então, eu já tive experiências super positivas, né? Então, eu aprendo enormemente com os nefrologistas aqui da clínica, com vários pacientes estágio 5 de DRC, em tratamento clínico, mas muita atenção, né? Exames frequentes, consultas frequentes, né? Muita atenção à nutrição, muita atenção à fisioterapia, então com suporte, né, bem minucioso, conseguindo dar uma qualidade de vida boa e manter essa pessoa fora da diálise. E já tive situações, às vezes, de paciente totalmente dependente, acamado, né, e sendo levado 3 vezes por semana para uma diálise, e realmente eu não consegui ter o diálogo com o nefrologista para a gente pensar em outras possibilidades, né, para a pessoa. E eu acho que assim, a gente tem sido competente, né? Essas pessoas estão vivendo mais, porque, né, a vida delas, né, permitiu, né, uma conquista da nossa sociedade. A medicina também tem permitido que essas pessoas vivam mais, né? E a gente precisa de espaços para conversar, né, para ter diálogo, né, e ter outros pontos de vista, porque realmente não é só um par de rins, né? É uma pessoa que pode ter uma perspectiva de finitude em curto prazo, e a gente, na verdade, está empurrando ela para um abismo. Então, quando a gente amplia realmente, né, o debate, né, e tenta encontrar, né, qual é o sentido, qual é o propósito, e é muito fácil para o médico indicar, né, o fazer, eu acho que está dentro desse instinto do médico, né. Tem um psicólogo que ganhou o Nobel, que é o Daniel Kahneman, né? Ele fala que a gente tem 2 sistemas de decisão. Acho que você balançou a cabeça. Rápido e devagar. Eu acho que a maior parte dos médicos tem, né, o tipo 1 de decisão, né, que é quase instintiva e pouco racional, né? Quando a gente está falando de pacientes com doenças crônicas, do muito idoso, do paciente que tem doenças avançadas, a gente precisa do tipo 2, né? A gente precisa de uma decisão mais ponderada e um raciocínio crítico para a gente poder ajudar essa pessoa. Senão, o custo humano e o custo, né, para o sistema é muito grande. Estevam, tem uma frase que eu digo que é minha frase lapidar, que é do William Osler, pai da medicina moderna. Medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. E a hora que você disseca essa frase, medicina quer dizer, deriva de medere, que no latim significa escolher o melhor caminho. Só que escolher o melhor caminho frente à incerteza é algo complexo. E quando eu percebi que eu não tinha as respostas e que eu teria que trabalhar probabilisticamente, eu falo para os meus residentes o seguinte: olha, você pode fazer tudo certo e dar tudo errado,
você pode fazer tudo errado e dá tudo certo. Mas na hora que você senta com a família, senta com o paciente, escuta, vê os valores, vê as preferências e fala de fato o que é aquela terapia, seja ela terapia dialítica, medicamentosa, ou mesmo dietética, pode trazer de prós e contras e respeita a escolha daquele indivíduo, eu acho que a gente está fazendo medicina na acepção da palavra, que é ajudando aquela pessoa a escolher o melhor caminho e não simplesmente indicando diálise porque o clearance está acima ou abaixo de 15, de 10, o que quer que seja. A gente está caminhando para o final, temos aí mais ou menos uns 5 minutinhos. Eu falo que esses bate-papos habitualmente voam, é impressionante. Passou rápido, né, cara? Passa rápido. Eu estava na expectativa aqui que ia faltar assunto. Pô, vou te falar que vai mais 2 horas aqui batendo papo, fácil. Eu queria, assim, primeiro te agradecer enormemente pelo tempo, pela disponibilidade, pelo conhecimento. Saiba que não só em meu nome, mas a Nefroclínicas tem um grande respeito pelo seu trabalho. Para quem não sabe, Estevão cuidou durante muito tempo dos meus pais, né? Meu pai infelizmente, teve um problema de saúde mais sério, acabou ficando hospitalizado, ainda está hospitalizado, mas eu tenho uma dívida enorme de gratidão com o Estevão. Vejo nele, em todo o trabalho da Mais 60, algo que prima pelo valor, prima realmente por algo que nós na Nefroclínicas acreditamos, e eu acho que é por isso que a gente tem cada vez mais estreitado as relações, porque a gente está caminhando no mesmo sentido, a gente está caminhando realmente para transformar a nefrologia, a geriatria, a medicina, a saúde mineira e quiçá nacional. Obrigado, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a turma, e temos que marcar mais vezes, o papo foi muito bom. Esse é só o primeiro papo, né, Zé Nilton? Nós vamos continuar aqui, né, em off, também trocando essas figurinhas aí. Então, assim, nós temos missões, né, Zé Nilton? Nós somos privilegiados, né, pela nossa escola, pelas nossas relações, e a gente tem uma missão, né, com os nossos pacientes, né, a gente tem uma missão, né, com a nossa cidade, a gente tem uma missão com o nosso país. Então, a gente, né, nós empreendedores lá da Mais 60, né, a gente tem um incômodo constante, né, em melhorar o que a gente está fazendo, né, e ampliar o que a gente está fazendo, né. Eu tenho certeza que, à medida que a gente reforça essas conexões, como a Nefroclínicas, né, e outros grandes serviços, né, que estão por aí, a gente consegue potencializar a nossa missão. Muito bom. Primeiro recado para você, não é para o pessoal. Lembra de jogar para o IGTV, que a gente vai resgatar, não dá para perder. Só seguir, siga os passos, tá? Tá bom, tá Turma, bom. muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai ficar aqui, ó, no perfil do Dr. Estevão Vale, no IGTV dele, mas a gente vai fazer de tudo para estar colocando também no nosso canal da Nefroclínicas do YouTube. Se você ainda não assina, vai lá. Muita coisa bacana. Precisando da Mais 60, contato @mais 60? É o mais fácil? Mais 60 Saúde. Isso. Beleza. Muita coisa legal da geriatria conosco lá no @nefroclínicas. Obrigado. Fiquem com Deus, gente. Estevão. Boa noite. Valeu demais. Turma, boa noite para vocês. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.